O último mistério da Amazônia. O desaparecimento do Coronel Fawcett. Em 1925, um explorador britânico chamado Percy Harrison Fawcett entrou na floresta amazônica acompanhado de seu filho Jack e de um amigo próximo chamado Raleigh Rimmel. Ele não era um aventureiro qualquer. Coronel do Exército Britânico, cartógrafo, geógrafo e membro da Royal Geographical Society, Fawcett era um homem respeitado, admirado e considerado um dos mais habilidosos exploradores de sua época. A expedição que liderava tinha um objetivo ousado e quase inacreditável: encontrar uma cidade perdida, que ele chamava de Cidade Z, supostamente escondida nas profundezas da selva brasileira. Acreditava que essa cidade seria uma prova de que civilizações avançadas haviam existido na Amazônia, contrariando a visão predominante na época, que descrevia a região apenas como uma selva hostil e habitada por tribos nômades sem estruturas complexas. A história de Percy Fawcett é marcada por um misto de fascinação, coragem e mistério. Ele não era estranho à Amazônia. Já havia participado de diversas expedições anteriores na América do Sul, mapeando fronteiras, explorando rios e desbravando áreas ainda desconhecidas pelos europeus. Fawcett conquistou uma reputação de homem resiliente, capaz de suportar condições extremas, desde febres tropicais até ataques de insetos e encontros hostis com tribos locais. Sua experiência, em vez de lhe afastar da selva, parecia apenas aumentar sua obsessão por ela. A ideia da Cidade Z surgiu após Fawcett analisar documentos antigos e relatos de exploradores portugueses que falavam sobre ruínas e grandes cidades escondidas no coração do Brasil. Em especial, ele se debruçou sobre um manuscrito de 1753 encontrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que descrevia a descoberta de uma cidade feita por bandeirantes no interior de Mato Grosso. O texto falava de muralhas de pedra, arcos monumentais e estradas pavimentadas que levavam a templos grandiosos. Embora muitos acadêmicos considerassem o manuscrito uma invenção ou exagero, Fawcett acreditava firmemente que a Cidade Z existia. Para ele, não era apenas uma hipótese arqueológica, mas um destino inevitável que provaria ao mundo a riqueza histórica da Amazônia. Com esse objetivo em mente, ele organizou sua última expedição em 1925. Diferente de outras viagens, esta foi feita em caráter quase secreto. Ele decidiu não levar uma grande equipe, temendo que o excesso de pessoas chamasse a atenção ou criasse conflitos com os povos indígenas. Em vez disso, escolheu seus dois companheiros mais confiáveis, seu filho Jack, um jovem entusiasmado de 22 anos, e o amigo de Jack, Raleigh Rimmel. Para muitos, essa decisão foi vista como arriscada, já que uma equipe reduzida teria menos recursos e menos chances de sobreviver em caso de imprevistos. Mas para Fawcett, a confiança na selva e em seus próprios instintos era maior que qualquer preocupação. Antes de partir, o explorador enviou cartas à família e à Royal Geographical Society, avisando que a expedição poderia demorar meses e pedindo que não organizassem resgates precipitadamente. Ele acreditava que a busca exigiria tempo e que qualquer demora deveria ser encarada como parte do processo. Em abril de 1925, o grupo foi visto pela última vez em Cuiabá, no Mato Grosso, antes de adentrar a mata em direção ao rio Xingu. A última mensagem recebida de Fawcett dizia que eles estavam entrando em território desconhecido, mas que tudo estava correndo bem. Depois disso, o silêncio. Meses se passaram sem notícias. Depois, anos. Nenhuma carta, nenhum sobrevivente, nenhum sinal do paradeiro dos três. O desaparecimento de Fawcett rapidamente ganhou o imaginário popular, tanto no Brasil quanto no exterior. Jornais publicaram manchetes sobre o explorador perdido e rumores começaram a circular. Teriam sido mortos por uma tribo hostil? Teriam sucumbido a doenças tropicais? Ou, quem sabe,
teriam encontrado a cidade Z e escolhido permanecer lá? A ausência de respostas gerou um fenômeno curioso. Dezenas de expedições foram organizadas para tentar encontrar Fawcett, ou ao menos descobrir o que havia acontecido com ele. Estima-se que mais de uma centena de pessoas se aventuraram na floresta em busca de pistas, e muitas delas também desapareceram ou morreram em circunstâncias misteriosas. Isso apenas aumentou a aura de maldição em torno da expedição. Com o tempo, várias teorias surgiram. Uma das mais conhecidas é a de que Fawcett e seus companheiros foram mortos por indígenas da região, possivelmente os Kalapalo, que habitavam a área próxima ao último ponto conhecido da expedição. Em relatos posteriores, membros dessa tribo mencionaram a presença de 3 estrangeiros que passaram por suas terras, mas que teriam tido desentendimentos com os locais. Alguns acreditam que eles foram atacados e mortos por isso, contudo, nunca houve provas concretas dessa versão. Outra teoria sugere que Fawcett teria encontrado uma comunidade isolada, talvez até descendente de antigos povos pré-colombianos, e que teria decidido permanecer lá. Essa hipótese ganhou força porque Fawcett, em cartas privadas, demonstrava descontentamento com a civilização ocidental e mencionava que poderia um dia desaparecer voluntariamente no coração da selva. Para alguns, a expedição de 1925 não foi apenas uma busca científica, mas também uma fuga de uma vida que já não lhe satisfazia. Há ainda versões mais fantásticas que associam o desaparecimento a tesouros escondidos, sociedades secretas e até mesmo contatos sobrenaturais. O fato de Fawcett ter sido adepto do espiritismo e interessado em ocultismo alimenta essas especulações. Alguns dizem que ele acreditava que a Cidade Z poderia guardar não apenas uma civilização perdida, mas também conhecimentos espirituais e poderes além da compreensão humana. Décadas depois, em meados do século XX, novas pistas apareceram. Ossadas foram encontradas em diferentes pontos da Amazônia e atribuídas a Fawcett e seus companheiros, mas exames posteriores nunca confirmaram com certeza. Em 1951, um homem afirmou ter visto os restos mortais do coronel, mas o caso acabou desacreditado. Em 1952, o filho mais novo de Fawcett, Brian, escreveu um livro tentando esclarecer o mistério, mas ele próprio admitia não ter respostas definitivas. O interesse pelo desaparecimento de Percy Fawcett nunca desapareceu. Pelo contrário, sua lenda cresceu com o tempo, inspirando livros, documentários e até filmes de Hollywood. O explorador virou um símbolo da obsessão humana pelo desconhecido e da perigosa linha que separa a aventura do desaparecimento. Sua história reflete também o fascínio do Ocidente pela Amazônia, um território visto ao mesmo tempo como paraíso e como inferno verde, cheio de riquezas e mistérios inalcançáveis. Hoje, quase 100 anos depois, a pergunta continua ecoando. O que realmente aconteceu com Percy Fawcett? Alguns arqueólogos acreditam que sua intuição sobre civilizações avançadas na Amazônia não estava totalmente errada. Nas últimas décadas, descobertas de sítios arqueológicos e formações conhecidas como geoglifos no Acre, além de evidências de complexas redes agrícolas e urbanas, provaram que sociedades muito organizadas viveram na região antes da chegada dos colonizadores. Nesse sentido, Fawcett pode ter estado certo ao imaginar uma cidade perdida, mesmo que nunca tenha encontrado a prova concreta. O mistério de Fawcett é um daqueles casos que permanecem vivos porque a ausência de respostas é mais poderosa que qualquer solução definitiva. O silêncio da selva, a vastidão da Amazônia e a sensação de que ainda existem segredos escondidos em seus rios e matas reforçam a ideia de que talvez nunca saibamos a verdade. E talvez seja justamente isso que mantém a história tão fascinante. Ao longo do século XX, novas gerações de exploradores tentaram repetir a jornada de Fawcett, alguns com apoio de instituições científicas
outros movidos apenas pela curiosidade e pela lenda. Poucos conseguiram chegar longe e nenhum trouxe uma resposta definitiva. O rastro de desaparecimentos, fracassos e boatos criou quase uma tradição macabra. Seguir os passos de Fawcett é arriscar-se a desaparecer também. O coronel tornou-se um fantasma histórico, uma figura que habita ao mesmo tempo a memória da exploração científica e a imaginação popular. Sua última carta, enviada pouco antes de desaparecer, dizia que não deveriam procurá-lo caso demorasse, pois confiava no caminho que estava seguindo. Essa confiança quase ingênua, que desafiava a lógica e os perigos reais da selva, talvez seja a chave de seu desaparecimento. Fawcett acreditava mais no mito que perseguia do que nas armadilhas da realidade. E assim, sua história continua viva, um enigma que desafia cientistas, escritores, cineastas e curiosos até hoje. A Amazônia guarda muitos segredos, mas poucos tão marcantes quanto o desaparecimento de Percy Fawcett. O explorador que acreditava em uma cidade perdida acabou se tornando parte da própria lenda da floresta, desaparecendo nela como se tivesse sido engolido pelo mistério que tanto buscava. O que realmente aconteceu nunca saberemos. Talvez tenha sido morto por uma tribo, talvez por uma doença, talvez tenha se perdido sem chance de retorno, ou, quem sabe, tenha encontrado algo que nunca foi revelado. O certo é que a ausência de respostas mantém viva a chama do mistério. E você, o que acredita? O coronel Fawcett morreu tragicamente ou encontrou a cidade Z? O mistério ainda ecoa na floresta e talvez sempre ecoe. Se esse mistério ainda te intriga, compartilha esse vídeo e comenta qual teoria você acredita.